Você vai assistir agora uma entrevista exclusiva que o ex-governador Paulo Artung concedeu ao Bom Dia Espírito Santo. Ontem nós exibimos um trecho na qual Artung fala sobre a luta do Estado pelo dinheiro do petróleo. Hoje o ex-governador fala de política estadual e nacional e critica a maneira como são distribuídos os cargos públicos. O Mário Bonella também perguntou ao Paulo Artung sobre o futuro político dele. Como é que está hoje a vida do ex-governador Paulo Artung, depois que o senhor deixou o governo? O que o senhor tem feito profissionalmente, assim, governador? Ex-governador, perdão. Olha, eu tenho trabalhado na minha profissão, né? Quer dizer, depois que eu me formei, lá atrás, eu fiz 2 concursos públicos, concursos, na época, por motivos não explicados, foram cancelados, né? E aí eu fui ser microempresário, né? Logo que eu me formei em economia, eu montei uma pequena empresa gráfica ali na Ilha de Santa Maria e foi uma experiência muito rica na minha vida, né? Depois, quando eu tive o primeiro mandato de deputado estadual, eu achei que eu deveria me dedicar exclusivamente ao mandato, né? Então, eu vendi minha parte nessa empresa e fui me dedicar à vida pública. Fui deputado estadual 2 vezes, fui deputado federal, me elegi prefeito. Quando terminei o mandato de prefeito, fiquei sem mandato, como agora, né? Agora, de certa forma, eu estou repetindo esse caminho, trabalhando como economista, que é ao lado de um dos grandes economistas do país, que é o José Teófilo de Oliveira. Nós trabalhamos no governo, agora estamos trabalhando na vida privada. Tenho feito muitas palestras na área de economia, especificamente. Enfim, tenho me dedicado a uma outra rica atividade na minha área profissional e tenho dedicado a estudar, né? Assim, eu disse que seria um ano sabático, né? 2011, né? Está sendo maravilhoso nesse sentido. Além de ter o Zé Teófilo, eu tenho um economista-chefe na família. Economista-chefe é uma expressão de banco, né? Tem um economista-chefe na família que é o Gabriel, meu filho, doutor em economia, trabalha num banco de investimento no Rio de Janeiro e também tem estimulado e orientado muito o pai nessa reciclagem profissional. Está sendo muito rico, muito positivo. Também é um momento que eu tive a oportunidade de me aproximar mais da minha família, da minha mãe, do meu irmão, da minha esposa, dos meus filhos. Isso está sendo muito rico, né? Mas eu não posso deixar nunca de agradecer, né? Porque eu fiz um governo numa época muito difícil no Espírito Santo, o Estado estava numa situação muito delicada e eu contei com o apoio de muita gente para poder tirar o Espírito Santo daquela situação e colocar nesse patamar que o Estado está vivendo hoje, que é um patamar que assim, brilha na constelação do nosso país, graças a Deus. Então, eu sou muito grato a Deus, né, pela força, pela energia, porque você precisa de muita energia para trabalhar numa função como essa de governador. E graças a Deus não me faltou um dia. Eu cheguei no último dia do governo trabalhando com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, né, dos primeiros dias do governo, que eu estava com aqueles desafios tão brutais, não tinha dinheiro para pagar folha de pagamento, não tinha dinheiro para fazer nada em canto algum, dívida para tudo quanto é canto, Estado desorganizado, e a gente conseguiu, o Estado estava prostrado, a gente conseguiu levantar o Estado, sacudir a poeira, né, como diz o sambista, dos desvios, da corrupção, do crime organizado e dar essa volta por cima, que eu acho que hoje já é uma história, já faz parte da história positiva do nosso Estado. Uma obra que eu caracterizo como uma obra coletiva. E o senhor acha que as coisas continuaram andando bem assim? O senhor acha que está indo bem esse primeiro ano sem o senhor no governo? Olha, assim, nunca vai me caber avaliar nada, né? Até para mim ser útil como ex-governador e comportado como ex-governador, eu não posso ficar fazendo avaliação disso, daquilo, né? O que eu posso é ajudar, né? Toda vez que o governador me chama para uma conversa, me pede uma opinião, me pede uma avaliação, me pergunta como é que eu fiz lá atrás, em função de um problema que está sendo vivido agora, eu dou tudo de mim, como se fosse eu que tivesse a responsabilidade de fazer as coisas. São recorrentes essas conversas assim, governador? São. De tempo em tempo, a agenda é do governador, não é minha, né?
Mas eu acho que esse é meu papel, né? Nós precisamos seguir a escola dos países mais desenvolvidos democraticamente no mundo, né? E os ex que acumulam tanta experiência, no meu caso, foi um treinamento brutal, quer dizer, eu aprendi muito, eu cresci muito ao longo do governo, quer dizer, esse conhecimento é meu, mas ele é da população que me deu essa oportunidade de ser governador 2 vezes do Estado do Espírito Santo. Então, o que eu tenho que fazer é disponibilizar. Se eu virar um palpiteiro, daqui a pouco arranja uma confusão e eu não vou ser útil, né? Como economista, eu posso dizer que o futuro do Espírito Santo, futuro de progresso, de prosperidade compartilhada, está praticamente contratado. Eu digo praticamente porque todo dia é um dia, todo dia a gente tem que lutar para conservar as vitórias e lutar para dar novos passos, né? Mas o futuro do Espírito Santo está praticamente contratado. O Estado do Espírito Santo é hoje um dos estados com a melhor estrutura fiscal, com a melhor organização das contas públicas do país. É o estado que tem maior capacidade de investimento com recurso próprio. É um estado que evolui em todos os indicadores sociais, e muitos deles na frente dos avanços do Brasil inteiro, né? E é um estado que tem o 2025, um plano estratégico, que pensa o estado para o futuro, que estabelece metas, objetivos para os próximos anos. Então, por isso que eu digo, está praticamente contratado esse futuro do nosso querido Espírito Santo, né? O senhor está gostando do governo Dilma? Quer dizer, a gente já veio agora o 7º ministro correndo risco de perder o cargo, 5 por denúncias de corrupção. O senhor acha, ela está agindo de uma maneira um pouco diferente do presidente Lula. O senhor está gostando do governo Dilma, da administração da presidente? Não dá para fazer uma avaliação precisa e justa, né? Mas, assim, eu não gosto desse ambiente de Brasília. Não gosta? Não gosto, né? Quando eu fui observando, ainda no governo, né? A degradação do ambiente político em Brasília crescente, eu fui me afastando da hipótese, por exemplo, de ser candidato a cargo federal. Tanto que não fui, né? Foi uma boa decisão, avaliando hoje, não ter ido para o Senado, não ter concorrido ao Senado? Eu toda vez que penso nisso, eu fico muito feliz e agradeço a Deus que iluminou o meu caminho, sabe? Porque depois de uma experiência de quase 30 anos de mandato, 7 eleições, 7 mandatos, sabe? Depois de um governo bem sucedido, graças a Deus, com o apoio de todos, que eu sempre agradeço, você ir para Brasília num quadro político de um Congresso sem agenda, sabe, à deriva, né? Vivendo de um escândalo até o escândalo novo, não é isso? Esse ambiente, assim, eu acho que nós brasileiros vamos ter que mudar esse ambiente uma hora, né? Tem que mudar essa estrutura política, mudar essa questão de financiamento de campanha, que é um dos nós desse problema todo que o país vive nesse momento. Então, assim, desculpe, mas o governo da presidenta tem que olhar como é que vai. Até agora, essa marca de um escândalo atrás do outro é muito negativa para ela, para o governo dela e para o país. A maneira como ela vem agindo, demitindo os ministros, após denúncias da imprensa, vale destacar. O senhor acha que ela é correta, ela está agindo certo? Olha, eu acho que tem que ver aonde essa questão vai, em que direção vai evoluir, né? Quer dizer, eu tenho um método, mas eu pratiquei esse método, não é gogó, né? Quer dizer, eu acho que você monta a equipe de governo com gente qualificada, né? Quer dizer, você tem que ter o lado político para ter a base de sustentação, mas esse lado político não pode prescindir do conhecimento de quem vai tocar uma área estratégica de governo. Foi assim que eu fiz no Espírito Santo. Montei um timaço para trabalhar comigo. Tecnicamente, deu certo, né? Nós tivemos apoio do parlamento. Você acha que o governo federal cede muitas pressões políticas? Eu acho que esse modelo de presidencialismo que está colocado, né? Que é chamado presidencialismo de coalizão, eu acho que ele já deu fadiga de material. Isso não é culpa do partido A, do presidente A, da presidenta B, isso que eu estou falando. Isso já fez água, já deu fadiga de material. Quer dizer, nós precisamos colocar uma outra coisa no lugar. E a outra coisa passa pela profissionalização do serviço público. Não é que não vai ter cargos em comissão. Eles são importantes e a gente não tem que ter ilusão. Eles são importantes, inclusive, para dinamizar o setor público, né? Mas quem vai ocupar os cargos e as funções precisa ter qualificação para fazê-lo, né? Não pode ser só o critério político. O critério político também é importante, porque governar não é administrar uma empresa privada. Sim. Governar é muito mais complexo do que administrar uma empresa privada.
Mas você não pode prescindir do conhecimento técnico, da boa formação, para um executivo público tomar conta de uma área estratégica para o país. É que o modelo são as pessoas que estão compondo o modelo? E esse modelo, desde o processo de democratização, foi agravando, né? E agora está mostrando um nível de gravidade que assusta, dá dor no estômago, dá mal-estar no cidadão, que é quem paga essa conta, né? Que é dinheiro público, são os tributos que o cidadão paga, muitas vezes, no caso do Brasil, paga sem ver, porque são impostos embutido no preço dos produtos, das mercadorias, dos serviços que são praticados. Deixa eu trazer a conversa para cá, agora para uma política bem local. O senhor falando aí do governo federal, desse modelo de gestão propriamente, que muitas vezes sucumbe à pressão política e não ao mérito técnico mesmo de quem vai ocupar um cargo público. Mas a gente fez entrevistas aqui no Bom Dia recentemente que deram muita repercussão em relação ao aumento de salário de vereadores, aumento no número de vereadores. O senhor viu ali também um certo descompromisso com o interesse público, com o dinheiro público, por parte de quem defende isso? Claro, é óbvio. Quer dizer, você vê bem, Manela, a democracia parlamentar, ela está em crise no mundo, né? Os parlamentares precisam ter consciência disso. A democracia é o melhor sistema que o ser humano inventou, só que ele precisa ser aperfeiçoado, porque a sociedade humana avançou no conhecimento, avançou nos mecanismos que permite ela ser consultada das coisas, inclusive, quer dizer, e de certa forma o sistema parlamentar representativo ficou parado no tempo. Isso precisa evoluir, as instituições precisam evoluir de uma forma geral, né? Eu estou só colocando o tema que você apresentou. Então, quer dizer, uma boa coisa é cada um que tem mandato não deixar de ter um termômetro na rua. Isso eu aprendi cedo. Preciso saber o que a população está pensando, né? Qual é o sentimento que ela tem. Porque se existe patrão nessa relação, o patrão é o povo que paga os impostos. Para ser mais pontual nessa questão dos vereadores, aumentar o número de... Então, quer dizer, o que o povo está pensando disso? O que o povo está pensando de número de vereadores, de remuneração de vereadores, de função de vereadores? Quer dizer, precisa ter um termômetro na rua, porque senão você marcha sozinho contra o batalhão, aquela cena do desenho animado, quer dizer, a sociedade está andando para lá e você vindo para cá, né? É isso que nós assistimos aí, inclusive com um trabalho jornalístico de muita qualidade feito pelo Bom Dia Espírito Santo. Vereador, a gente falou de vereador, eu não posso aqui deixar de perguntar o que quase todo mundo pergunta na cidade. Falamos de economia, já um pouco de política nacional, política local, todo mundo pergunta. O Paulo Artung vai ser candidato à Prefeitura de Vitória? Está feita a pergunta. Olha, eu acho que num momento como esse, em que o Estado está sendo desafiado, né? Quer dizer, nós temos uma prioridade, nós capixabas, nos unirmos, manter essa unidade que nós criamos no Espírito Santo, na diversidade, no respeito à diversidade de pensamento político, partidário, e defender os interesses e os direitos do Espírito Santo, né? Mas então, sobre candidatura do Paulo Artung para a Prefeitura, não há nada definido ainda, a gente pode dizer? Nada, nós temos que nos dedicar às questões que estão postas. Na vida, serve para tudo, serve para todas as áreas da vida. Quer dizer, existe uma coisa que foi traduzida como time, né? Que é uma expressão inglesa, né? Que é o tempo certo, né? Decisões na vida a gente não tem que tomar antes nem depois, a gente tem que procurar a hora certa de tomar, né? E isso preside a minha vida, né? Preside absolutamente as minhas decisões, né? Quer dizer, e qualquer questão relativa a eleições é uma coisa que tem a ver com junho do ano que vem, né? Uma eternidade, é uma eternidade que agora tem prioridades. A nossa prioridade é defender os direitos do Espírito Santo. Governador, muito obrigado. Ex-governador, muito agradecido, viu? Alegria. Muito obrigado. Aí vocês acabaram de acompanhar a entrevista com o ex-governador Paulo Artung, entrevista concedida aí ao nosso colega Mário Bonella. E no próximo bloco, o produtor...